Porque o governo Lula planeja realizar uma reforma ministerial ampla ainda neste primeiro trimestre do ano. Interlocutores do Planalto afirmam que as mudanças serão feitas com base no desempenho dos ministros, a participação deles nas eleições municipais, estamos falando disso justamente agora, e a possibilidade de ampliar apoios no Congresso. Apesar da falta de previsões, especula-se que Jean Paul Prates possa deixar o comando da Petrobras e Juscelino Filho das Comunicações. Dantas, presumo que você tenha escutado muitas teorias aí em Brasília em relação a essa reforma ministerial. No primeiro ano de gestão de Lula, já pudemos observar algumas mudanças em ministérios. Para essa nova edição da reforma ministerial, quais são as pastas que estão sendo observadas com atenção pelo presidente, pelo seu entorno, hein? Daniel, vamos lá. Como é que funciona esse debate de reforma ministerial? Normalmente, tá? Nós temos as lideranças partidárias de oposição, nós temos as lideranças partidárias de centro, do centrão, temos as da base do governo, etc. Da oposição não adianta, porque eles não vão ocupar espaço, a menos que não seja uma oposição verdadeira, não vão ocupar espaço na máquina pública. Agora, quando você vai para o centro, para o centrão e para a base aliada, tem muita gente que quer estar no cargo de ministro, que quer estar comandando uma autarquia, uma estatal. Então, na verdade, o que se tem é muita plantação, é muita forçação de barra, é muita fofoca espalhada para enfraquecer o ministro A, o ministro B, o ministro C, né, para conseguir, talvez, ali convencer à força o presidente a mudar o time. Eu digo para você, claro que vai haver uma reforma ministerial, por quê? Porque nós temos eleições, e as eleições, elas, especialmente nesses palanques mais importantes, elas também são resultado, né, de uma configuração político-partidária que pode ter o seu efeito na esplanada dos ministérios. Exatamente para você pegar, olha, abre o espaço aqui, abre um palanque lá e vai compondo. Isso é uma composição muito delicada, ela ainda não está madura, então é preciso primeiro que se definam os nomes que têm potencial. Isso é feito através de pesquisa, né, através de articulação política. A partir daí você começa esse mecanismo aí de entendimento da onde pode, da onde não pode, da onde está mais frágil, da onde precisa dar uma bombada. Às vezes você pode até ter ministro que vai querer concorrer à prefeitura, então isso vai abrir espaço para uma renegociação. A única questão concreta hoje na prancheta aí do Lula é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Tem muita gente que quer dividir as pastas justamente dentro da base do governo para acomodar vários interesses, né? E a pressão daqueles que não querem que isso aconteça, inclusive dos próprios candidatos. Daquele que foi convidado, o Lewandowski, por exemplo, já disse para o Lula que pode assumir o ministério, mas não quer que ele seja dividido. Então, assim, você tem muita discussão, muito boato, mas eu acho cedo para qualquer reforma ministerial, porque as condições para isso, elas não estão dadas. Cristiano Beraldo, diante desses critérios que nós trouxemos, pelo menos a reportagem apontou, quem são os ministros trocáveis, além desses dois destacados, como Jean Paul Prates e também Juscelino Filho? Quem estaria na marca do pênalti, hein, Beraldo? Todos, né? Se fosse o meu governo, não teria nenhum ali. Mas, no critério hoje vigente, é muito difícil você ter um raciocínio lógico em relação aos ministros que não performaram. Porque me diga um que performou. Vamos olhar todos, dos 38, acho que agora são 38, quantos performaram? Aliás, eu fico impressionado, há uma campanha para, por exemplo, virou uma bandeira do governo fazer passagem aérea a R$200. Todo final de semana eu recebo no meu celular um aviso de promoção de passagem a R$200, que não precisa de ação do governo para isso. Não tem nenhuma relevância prática efetiva você fazer esse tipo de coisa. E aí nós podemos analisar um a um o desempenho efetivo que tiveram os ministros, se a gente não vai encontrar um elemento fundamental para dizer este ministro aqui realmente é competente, contribuiu com o Brasil para o Brasil se transformar e melhorar.
Então, o que a gente está olhando neste governo que envelheceu rápido, o Dantas está dizendo que acha que ainda não é hora, mas o fato é que o governo envelheceu rápido, é que as trocas acontecerão conforme a conveniência política. Isso é o que está dado. Né? Tem a questão das eleições, os que precisam se desincompatibilizar. Um dos critérios é ampliar apoio. Pois é, mas o apoio... Tem os partidos já que fazem parte do ministério, mas isso não trouxe voto. Então, como é que você justifica essa relação partidária se o partido hoje, os partidos são muito grandes, você não consegue trazer desses partidos grandes alguém que represente toda a bancada. Então, não será por aí. Os partidos grandes, relevantes da Câmara, do Congresso, não vão se curvar, a princípio, de uma forma única ao projeto do governo, sobretudo porque, como nós dizíamos, nós estamos diante de uma eleição que vai acontecer esse ano, onde o partido do governo não deve ter uma performance relevante, e a partir da eleição deste ano já se começa a discutir a eleição presidencial, que acontecerá 2 anos depois. Então, todo esse jogo político para um governo que não tem projeto para o Brasil fica muito difícil de ser composto. É isso. Reforma ministerial à vista. Roberto Mota, quais são suas ponderações? Trouxemos a informação que alguns ministérios podem ter alterações no seu chefe. O que você pode contribuir nessa discussão? Ano eleitoral, hein, Mota? Pois é, Daniel, mas eu fico pensando que a reforma que é necessária não é uma reforma nos ministérios, é uma reforma nas ideias, mas essa eu acho que não vai acontecer. O atual governo está preso a um modelo mental esquerdista da década de 1980, na época que ainda existia Muro de Berlim, não existiam telefones celulares, internet, nem redes sociais. Por isso, essa enorme dificuldade em entender o mundo moderno. Falando sobre reforma ministerial, um dos primeiros desafios do presidente Lula, após o seu retorno, será a escolha do substituto de Flávio Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Dantas até adiantou isso há pouco. O novo ministro do STF deverá ficar na pasta até o próximo dia 8. O chefe do Executivo corre contra o tempo para anunciar um novo nome logo após a sua saída. Um dos mais cotados para ocupar o posto é o ex-ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, mesmo com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, já tendo afirmado que o ex-magistrado estaria fora do páreo. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, também é cotado para o cargo. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, desses dois nomes, alguém está à frente nessa disputa? Ricardo Lewandowski ou então o Capelli, que inclusive é braço direito de Flávio Dino? Bom, isso talvez seja a vontade, né, de alguns setores. Como eu estava comentando antes aqui, a decisão do Lula, ninguém sabe qual é a decisão do Lula. O Lula ouviu o Lewandowski, fez um convite. O Lula já ouviu o Marco Aurélio, do Prerrogativas, já foi sondado em relação ao Capelli, mas houve uma rejeição ao nome do Capelli. Há uma pressão. O Capelli é muito ligado ao próprio Flávio Dino. Manter o Capelli seria, vamos dizer assim, dar uma espécie de sequência ao mandato do Flávio Dino. Aí a pergunta que se faz é se o Lula quer fazer isso, ou se ele quer atender à pressão política de outros setores, ou se ele quer dar um outro tipo de status ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, se ele quer mudar alguma coisa, virar alguma chave, acionar algum botão. Então, é difícil prever. Nós temos nomes que realmente estão figurando como favoritos, Lewandowski e Marco Aurélio, em virtude até das relações, né? A relação do Lewandowski com o Lula é uma relação antiga, de confiança, antes mesmo, né, da própria nomeação dele ao STF. Em relação ao Marco Aurélio, é uma relação que também ela se dá no âmbito da primeira-dama e no âmbito da cúpula do partido, justamente porque o Prerrogativas virou esse grupo de advogados, hoje tem mais de 200 filiados aí, mas é o grupo jurídico, é uma frente jurídica do próprio, uma espécie de frente jurídica do próprio PT,
e que foi fundamental para contestar a Lava Jato, para fazer toda a campanha contra a Lava Jato, e que foi bem sucedida do ponto de vista, né, de quem queria acabar com a Lava Jato. Então, tem muita força e pode sim assumir esse ministério. Cristiano Beraldo, os nomes em disputa, Ministério da Justiça, muito provavelmente sob nova direção em poucos dias. Beraldo. Olha, vamos lá, Ricardo Capelli, como disse o Dantas, é uma pessoa da mais alta confiança de Flávio Dino, e mantê-lo seria manter Flávio Dino, que passaria a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, uma cadeira também como ministro da Justiça e Segurança Pública. Por quê? Capelli se formou em processamento de dados e foi presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, aonde entrou ali nos movimentos de esquerda, se filiou ao Partido Comunista do Brasil, foi candidato a deputado estadual, não se elegeu, isso pelo Rio de Janeiro. Depois foi ser secretário de Desenvolvimento de Nova Iguaçu, uma cidade que não é conhecida pelo seu desenvolvimento. Depois foi ser secretário de Comunicação no Maranhão, ficou lá com Flávio Dino durante 8 anos. E aí veio, junto com o Dino, para cá. Isso não é um currículo que o capacita para ser ministro da Justiça do Brasil, cadeira ocupada por gente muito qualificada no passado. Então, não acho que é o caso. Ricardo Lewandowski, por sua vez, professor, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, uma atuação no ambiente do judiciário, mas eu tenho uma questão com o ex-ministro Lewandowski, que é aquela cena que, para mim, é absurda, de durante o impeachment de Dilma Rousseff, ela ter mantido seus direitos políticos, tanto é que ela foi candidata ao Senado por Minas Gerais nas eleições seguintes, foram as eleições de 2018, contrariando o que, obviamente, inclusive o que aconteceu com o Fernando Collor, contrariando o que está escrito ali, isso tudo diante do ministro Ricardo Lewandowski, que então, salvo engano, o candidato pode me corrigir se eu estiver errado, mas era o presidente do Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade. Então, essa disposição de confundir um pouco a interpretação da lei, que muitas vezes é óbvia e clara, me deixa um pouco desconfortável. Agora, obviamente, eu também não esperava que alguém que fosse indicado para ocupar essa cadeira nesse governo fosse alguém que eu iria admirar e aplaudir. Enfim, é o que tem para hoje.